programa Verinha Figueiredo. Gente, olha meu convidado hoje. Hoje você vai ter assim informações básicas, aquelas informações que você realmente quer saber. Meu convidado hoje é o diretor do grupo Nexo Franquícia, o Rui Camargo. Olha só, eles comercializam, constroem, difundem franquias. Especialidade deles, franquias. Rui querido, brigadíssima por vir ao programa e poder falar um pouco de franquias, né? Que acho que todo mundo sempre quer saber alguma coisa sobre franquias, inclusive eu. E eu quero que você comece me contando como surgiu o grupo. Tá. Primeiro, obrigado pelo convite, Vera, é um prazer estar aqui, atendendo todo o seu público. Obrigada. Pessoal de uma região bem rica do interior do estado de São Paulo, né? Grande Piracicaba, Sim. região. Terra de alguns conterrâneos meus. É, né? Uma delícia parentes Piracicaba. lá, dentro da Exalc. Tive uma parte da minha infância eu passei visitando a Exalc. Olha que legal, Exalc, muito bacana, né? Lindo também, né? Um padrinho foi um dos diretores da Exalc. Olha que legal. Infelizmente já bacana. falecido. Mas Piracicaba é uma região que eu gosto muito e uma região que comercialmente tem um potencial enorme. Cheio de encantos. Piracicaba, que eu adoro tanto, que até tem poesia, música em poesia pra pira, né? Que é bom demais. E a galera de Piracicaba é muito querida, é um berço cultural impressionante, incrível, né? Beijo pra todo mundo de Piracicaba, que eu amo de paixão, olha coraçãozinho, muito legal mesmo, viu? Então, respondendo a tua pergunta, Vera, o grupo Nexo Franquícia é um grupo que tem sede em Lima, no Peru, por isso que o nome está em espanhol, é franquícia, não franquia, né? E a gente tem uma atuação em toda a América Latina. No Brasil, nós representamos o grupo Nexo Franquícia, nosso escritório fica em Alphaville, né, aqui no município de Barueri, que é uma área que foi escolhida por ser um polo de franquias. Hoje a gente tem mais de 200 franqueadoras em Alphaville. É um local assim, de grande potencial econômico do estado, né? E a maioria das franqueadoras se instalam por ali por ser uma posição geográfica perto de São Paulo, perto do interior. A gente tem ali Anhanguera, Castelo, Bandeirantes, tudo pertinho pelo Rodoanel, agora mais fácil, né? É uma região bem estratégica. E o grupo está dividido em algumas áreas. O foco sempre em comercialização de franquias e formatação de franquias. Então, uma história que a gente costuma contar para entenderem o caminho das franquias, né? Ela começa sempre com uma loja, um negócio, né, de sucesso, que começa a prosperar, começa a ganhar um universo maior regional e precisa ampliar. Exatamente. Uma das formas de ampliação é por unidades próprias. O próprio dono do negócio vai lá e fala, não, eu tenho capital, eu vou montar novas lojas. E vocês dão toda essa base, então, toda essa aí ele estrutura. esbarra, quando ele vai por conta própria, ele esbarra num problema. Primeiro, ele tem que ter muito capital para unidades próprias. E outra, mais importante ainda, ele tem que ter uma capacidade de operação muito grande nessas outras unidades. Porque não tem mágica, né? Qualquer negócio, aquela história de o dono tem que estar ali, colar a barriga no balcão, isso é insubstituível. E o mercado de franquias acaba sendo uma opção boa para quem visualiza o crescimento. E tem um padrão específico a ser seguido? Por exemplo, uma marca X, ela é de uma forma, a cor dela é... Todas têm que seguir aquele padrão ou pode... Senão seria, né? Acho que seguir, né? Porque você acaba tendo uma força da marca. A força aquela da marca é uma coisa... Mesmo, né? Exato, daí que vem o nome. Marca. Você olha e tu... Pela cor você já sabe o que é. Exatamente. Você tem... E isso é parte do know-how entregue pela franqueadora. Então, voltando para aquele exemplo das lojinhas, ele resolveu crescer. Aí ele vem e um dos trabalhos do grupo é justamente assessorar esse pequeno lojista a entrar no mercado de franquias. Então eu estou do lado de lá, eu estou do lado da pessoa que está oferecendo franquias para o mercado.
ou que pretende oferecer. Ela tem um caminho a trilhar aí, um caminho de consultoria, que é de mais ou menos 8 a 10 meses, onde a gente parte inicialmente da análise do negócio. A gente vai entender muito bem o negócio. A primeira fase é essa, entender qual que é o DNA do teu negócio, quais são os seus diferenciais, qual que é a sua missão. A gente vai bem na parte estratégica mesmo do negócio, para avaliar se naquele formato é ou será o formato ideal para virar franquia. Muitas vezes não é. Muitas vezes a gente tem que fazer algumas adaptações para transformar aquele modelo que está ali, está dando sucesso e tal, mas ele poderia dar mais sucesso se ele fosse de outro jeito. E essas informações a gente acaba buscando com o próprio dono do negócio. Às vezes a gente... porque o negócio começa... muitas vezes uma coisa familiar, ele está lá, abriu uma porta, começou a vender um negócio, tal, começa a dar certo, o negócio é bom, começa a prosperar e ele vai ficando ali, vai se ajeitando, tal, cria-se uma marca, tal, fica com uma cara. Mas nem sempre aquele é o melhor ponto. Ele nasceu ali por uma questão que às vezes a pessoa nem sabia que ele ia ter todo esse sucesso. Né? Depois que ele atinge um determinado sucesso, é que eles procuram uma empresa de consultoria para auxiliá-los na transformação. Tem uma regra, um direcionamento, por exemplo. Aí eu te liguei e falei, Rui, olha, eu preciso da sua ajuda aí porque eu quero uma franquia de X, por exemplo, tá bombando e eu também quero participar, e eu também quero porque eu gosto desse segmento e eu quero abrir. Aí você vai me acompanhar por um período X, vai me orientar, vai dizer, olha, essa marca aqui, você tem que seguir esse padrão de layout, de cor, de pererê, pererê. Ótimo, tudo bem. Existe um período que eu vou me adaptar a isso, ou você vai estar sempre ali e tem algum tipo de regra? Por exemplo, se eu quebrar aquela regra, eu perco essa franquia, ou eu crio um problema para vocês, porque quebra a imagem, né? Quebra um segmento que já é padrão. Como funciona isso? Você fez várias perguntas numa só, né? Vamos ver se eu consigo te acertar aí. Mas a primeira coisa, quando você me pergunta de padrão, uma das coisas importantes da franquia é ter esses padrões. Sim. E um padrão que tenha sido de preferência já testado, modelado, com um fluxo financeiro que você consiga comprovar para esse futuro franqueado o sucesso do negócio. Né? E muitas coisas estão relacionadas à questão visual, que você colocou muito bem. Né? Que é você entrar no lugar e falar, eu estou num lugar. Vou numa outra cidade? Vou sair do país? Estou na dúvida, estou num país estranho, que eu não tenho muito contato, não conheço. O que eu falo? Pô, se tem uma franquia, eu falo, que maravilha. É ali que eu vou, né? Porque ali eu sei que eu vou pedir para comer. Acolhido, né? Exatamente, acontece muito isso. Com franquias de alimentos, isso é muito comum. Né? Você se sente seguro, porque você sabe que ali eu vou comer a mesma coisa que eu como no meu país. Né? Dentro do Brasil, a mesma coisa. Então, o formato é muito importante para a franquia. E é o formato que faz a franquia ter sucesso. Tá? Ela bem estruturada, você cria uma facilidade de comunicação visual que todos ganham. Então, você vai fazer uma determinada propaganda, um trabalho de marketing, quando você tem uma rede com a mesma identidade visual, com o mesmo layout, isso facilita muito na hora de você comunicar. Tá? Outra coisa é com relação à orientação da pessoa que está querendo comprar uma franquia, né? Que foi outra parte da tua questão. Para essas pessoas, o nosso grupo tem um trabalho que é justamente de orientação, trabalho consultivo mesmo, de qual a franquia eu vou comprar. Muitos clientes nossos vêm ou através dos nossos consultores ou mesmo através do nosso site, né, entram em contato perguntando, quero investir numa franquia, o que eu faço? Então a gente tem muitas informações, chega perdido, né? Você tem muitas informações, as próprias franqueadoras têm muita informação, mas a pessoa fica na dúvida, fala, eu vou na franqueadora, legal, mas ele vai me vender a franquia dele, ele vende aquela franquia, né? Eu vou entrar numa concessionária de automóvel de uma marca, ele não vai me vender o carro de outra marca, ele vai querer que eu compre aquele que ele tem lá. Né? No nosso caso, como a gente atende várias marcas, o grupo trabalha com mais de 200 marcas, a
nossa preocupação é qual vai ser a melhor marca para aquele cliente. É invertido. Porque as boas marcas não vendem para qualquer um. Essa que é a vantagem. É diferente de eu vender um produto. Isso também. Eu chego lá, mas não é aquilo. Você vai tentar. Exato, eu vou vender esse microfone. Sim. Quem quiser comprar, compra, não me interessa. Ele vai ser cantor ou ele vai ser radialista. Né? Tá lá. Agora, quando eu vendo uma franquia, ele vai ser quase um sócio meu. Ele vai assinar um contrato comigo que ele vai ficar de cara amarrado por 5 anos. Sim. Que são os contratos básicos de franquia. E nesse período ele tem que seguir aquele padrão. Isso. Porque senão, qualquer coisa que ele fizer, qualquer deslize que ele der, ele vai prejudicar você também. Então, o ideal é que a gente oriente, mostre todas as opções que tem no mercado, inclusive que a gente faz muito isso, que vá pesquisar a concorrência, as outras franquias que a gente não vende. Não, é uma franquia conhecida, está sólida. Claro, lógico. Vai conhecer. Porque a gente quer que a pessoa escolha a franquia com base em, quanto mais informada ela tiver, melhor. Melhor. Porque daí ela vai falar, não, eu vi todas as marcas, eu quero essa. Aí, a partir do momento do eu quero essa, que a gente alinha potencial franqueador com a franqueadora. Nosso trabalho vai até aí. E aí a gente põe as duas em contato e eles começam a negociação para ver se a franqueadora aprova aquele franqueado. Tem isso também, tem que ser aprovado. Tem que ser aprovado, não é para qualquer um. Né? Não basta ter o dinheiro. Como diz, né? Eu preciso ver se esse cara é idôneo, se ele é lícito. Isso. Né? Porque senão ele vai estragar minha marca. Exato. Não só isso, essa pesquisa é feita, muito detalhada, pesquisa financeira, e também muitas marcas convidam para conhecer o lugar, a unidade, a passar uma semana lá, passar um dia vendo qual que é o dia a dia, para essa pessoa falar, não, é isso mesmo que eu quero. Tem um tipo de problema que vocês enfrentam, assim, vamos dizer assim, frequentemente, que sempre acontece aquele tipo de problema, uma dificuldade que o cliente às vezes ele tem, né? Tem um erro muito comum, mas que quando a gente explica, todo mundo entende. Que a grande maioria quer uma marca mais cara do que o valor que ela tem para investir. Também quero. Eu acho que isso é uma coisa assim, quer, né? Porque pensa, né? Para qualquer coisa. Assim, essa marca. Para a franquia não é diferente. Então, às vezes a pessoa vem, no primeiro funil que a gente faz, um dos primeiros, né, é com relação a qual tipo de negócio. O que você gosta de fazer? Você gosta de atender pessoas? Você gosta de ficar gerenciando um grupo de pessoas? Ou você gosta de ficar na frente da loja? Ele é acompanhado, o funcionário ele é orientado como ele tem que agir? Claro, todos os treinamentos tem. Todos os treinamentos. Mas então, aí dependendo do tipo desse perfil, aí a gente vai para uma outra etapa que é quanto você tem para investir. E a pergunta é, se você tivesse que fazer um cheque agora, você teria esses 50 mil que você está falando, esses 200 mil que você está falando? Não, estou pensando em pegar um pouco de empréstimo aqui e tal. Então, normalmente, esperar o resultado da franquia, né? Exato. Normalmente a gente fala, olha, a gente tem opções de franquias de todos os preços. Vamos começar por uma que você não se endivide, que você entre com sobra. Tá? Então você tem 100 mil, vou te oferecer franquias de 70 mil. Você tem 200, eu vou te oferecer franquias mas de 150. eu não quero essa que você está me oferecendo. Não. Eu quero essa outra. Como que eu faço? Então a gente vai buscar um sócio investidor ou alguma coisa, mas não um empréstimo de banco, não. O aconselhado é esse. A menos que vocês tenham, a gente tem algumas linhas de financiamento boas, como a maioria dos bancos hoje oferecem, para franquias, né? Com taxas cada vez menores, os bancos todos estão se adaptando a isso, porque vem no modelo de franquia um modelo de maior probabilidade de sucesso, portanto de menos risco, então o banco empresta dinheiro a juros menores do que se fosse montar um negócio teu que não tem nem marca. Então você vai pagar mais juros porque o risco é maior. Se é uma franquia bem consolidada, você tem linhas de crédito. Mas não é o ideal. O ideal é que a pessoa chegue e consiga entrar no negócio e que tenha uma sobra. Porque uma conta bacana, quando a gente pensa no modelo de franquias, é a pessoa quando ela aprende o negócio ali 1 ano, 2, e aí ela vai para a segunda unidade.
depois de um tempo ela vai para a terceira unidade. Aí o negócio fica bacana, porque você com a mesma gestão, 5 anos mais ou menos, você já uma boa estrutura você já consegue ir. Por que eu falo 5 anos? Porque a maioria das franquias prometem um retorno de investimento entre 2 e 3 anos. Tá? Então, se você entrar no modelo de franquia de uma forma bem conservadora, por isso que é importante ter dinheiro de reserva, que você não entra e fala, não, depois, vou pôr todo o meu dinheiro lá e vou ficar retirando dinheiro todo mês. Tudo bem, você vai conseguir, só que daqui 2 anos você vai ter que retirar todo o dinheiro e não vai ter tido fôlego para reinvestir no negócio, tá? Como qualquer outro negócio. Ô Rui, vem cá, eu assinei esse contrato com você, 5 anos, dessa marca maravilhosa que eu quero, que eu vou bombar com ela. Tá. Passaram-se os 5 anos. O que acontece? Eu tenho que refazer esse contrato com você, ou eu já posso ficar com a marca quietinha ali? É uma franquia, né? Você tem que Não, é uma franquia, né? e a franquia, ela, a franquia de sucesso, ela está sempre se reinventando. Tá? Ela está sempre com novos produtos, com novos diferenciais. Quando houve mudança, por exemplo, nessa marca. Se o negócio não for bom, o negócio não vai para frente. Não vai. A boa franquia, o franqueado não quer largar. Não quer de jeito nenhum. Ele vai querer renovar esse contrato. Muitas franquias, e é um casamento. Muitas franquias, ao final do contrato, elas têm a taxa de franquia, que é uma de transferência, que às vezes é cobrado uma fração dessa taxa de franquia, e muitas acabam negociando até sem cobrar nada. Não, vamos continuar, você é um bom franqueador, não, você não quer montar uma segunda loja, quando tem boas operações, a própria franqueadora se interessa em ajudar esse franqueado a prosperar. Porque quando eu abro essa segunda loja que você colocou aí, tá, vou abrir uma segunda loja, eu tenho que fazer um novo contrato com você, ou permanece aquele contrato que eu já assinei antes, ou é um outro business ali, ou é uma continuação? É um outro negócio. É um outro negócio. Um novo CNPJ, uma nova empresa que vai ser montada. Não é uma filial, digamos. Não é uma filial. É uma filial. É um outro contrato, você vai ter um novo treinamento, se passou muito tempo, um novo treinamento nem tanto, mas você vai ter novas obrigações. Às vezes esse contrato é vivo, né? Ele vai sendo reformulado ao longo do tempo. Sim. Às vezes muda alguma lei, alguma outra coisa. Esse contrato novo talvez possa ser um pouco diferente. Mas, via de regra, você assina um novo contrato para uma nova empresa, até porque você, voltando lá na questão da tua franquia de sonho, não, eu quero aquela franquia, mas você está me oferecendo essa por causa do dinheiro, guarda, daqui 5 anos, quem sabe você não compra aquela. Vende essas, né? Então, deixa esse negócio saudável, funcionando, redondinho, que vai ficar mais fácil de você vender. Com certeza. Eu vou comprar uma franquia que vou começar do zero, ela tem um valor. Eu vou chegar numa franqueadora, a franqueadora chega para mim e fala, tem um fulano que está querendo vender uma das unidades dele porque ele está querendo mudar de cidade, você já tem a possibilidade de comprar uma franquia que já está andando, pronta, melhor do que começar do zero, ter que fazer o ponto, tudo isso. Então, aí você tem a possibilidade de, vendendo aquela franquia, já estando mais capitalizado, partir para aquela franquia mais cara que você queria comprar lá atrás. Que era o meu sonho. Exatamente. Perdão. Você já vai ter aprendido mais sobre como operar uma franquia, quais as suas responsabilidades. Fica mais fácil para poder... melhor ir de forma conservadora com o dinheiro do que se arriscar comprometendo todo o teu capital. Ô Rui, me fala, o grupo Nexo Franquícia, chique, né? São internacionais. É que o Brasil foi o último a entrar, e toda a América Latina fala espanhol. Então, predomina o idioma. Mas o grupo é brasileiro. O grupo é peruano. É peruano. É peruano. É peruano. O grupo tem 8 anos. A nossa empresa já trabalhava no segmento de franquias aqui no Brasil. Entre outros negócios, a gente tinha esse segmento de franquias. E há 1 ano e meio atrás, a gente conhecemos o Grupo Nexo, começamos a trocar os WhatsApps que você estava me falando. Os WhatsApps que hoje a gente não vive sem reuniões por Skype, que essa tecnologia ajuda muito. E
resolvemos transformar toda a área nossa da empresa de franquias, a gente passou a atender como Grupo Nexo Franquícia e somos o grupo aqui no Brasil. Vocês fizeram uma franquia com o Peru. Não é uma franquia, nós somos sócios. Ah, vocês são sócios. Nós Mais somos chique sócios ainda, do melhorou. escritório brasileiro. Entendi. E quantas marcas, se estiver errado o que eu estou falando, você pode corrigir na bolsa, né? Quantas marcas, mais ou menos, vocês têm no grupo que vocês atendem as franquias? Assim, você tem uma noção? O Grupo Nexo Franquícia atua em toda a América Latina. México para baixo. Temos escritório no México, em Lima, no Chile, na Colômbia, na Bolívia, aqui no Brasil. E temos mais algumas outras negociações para vir em outros países. Nossa meta é ter escritórios em todos os países da América Latina. Miami também, né? Que chique. Então, todo que está fora da América Latina, a gente tem parceria com um outro grupo inglês, que é a World Franchise. Tá? A World Franchise atua no resto do mundo. Estados Unidos, América do Norte, Europa, Oriente Médio, Ásia, nossa, que ótimo. Todas as áreas. Que nem Dubai, recentemente uma marca peruana a gente levou para Dubai. Ai, Dubai vale a pena, né? É um ótimo negócio para negócios, excelente, né? Então acaba tendo uma abrangência mundial. E em parceria, fazendo essa parceria, nós negociamos mais de 200 marcas. Mais de 200 marcas. Isso. Qual que é a Isso marca não quer mais, dizer que assim, todas digamos... estão no Brasil, não estão. Sim, não estão, A né? gente tem um dos trabalhos do Grupo Nexo Franquícia, é o trabalho de internacionalização de marcas, né, que foi uma das coisas que fez... O que é necessário para uma marca bambambam, uma marca top, hit de sucesso, vir para um país, por exemplo, vir para o Brasil, que ainda... Qual que é o critério que eles adotam? Primeiro, ela precisa ter uma inteligência de mercado, que a gente fala, de conhecimento do mercado, para onde ela está querendo ir, muito grande. Para saber se vai exatamente, para ver se vai estabilizar e para saber se vai ser aceita com aquela marca. Às vezes não é uma marca muito conhecida num determinado país, não faz sucesso no outro país, ou às vezes até que tem que mudar o nome, porque naquele outro país aquele nome está vinculado a alguma outra coisa. Entendi. Um exemplinho. A gente ia começar a formatar uma marca no Brasil de telefonia que chamava Ligue. Um dos países que eles queriam era o Chile. A gente ligou para o nosso escritório do Chile e o cara falou, como chama Ligue? Ah, briga de torcida. Não dá certo? Ligue é briga de torcida. É um termo que eles usam no Chile que quer dizer, não, uma marca se vier para cá tem que mudar. Ligue, se vier para cá tem que mudar o nome. Então já foi. Uma outra, muito engraçada que a gente ouviu, um cliente nosso até, que é a New York Chase, que é de óculos, é uma marca americana, muito conceituada, né, que quando estava negociando para vir para o Brasil, não fomos nós que fizemos a negociação dela para o Brasil, eles são clientes nossos aqui no Brasil, mas não fomos nós que trouxemos. E aí numa reunião nos Estados Unidos, ela é conhecida como NYS. NYS, né? Quando ele falou isso numa reunião, um lá perguntou, é de Minas? Porque ele era mineiro e tinha o Y. NYS. É de Minas. Fez brincando, de brincadeira, né? Eu sei, na hora eles falaram, cara falou, poxa. Aqui no Brasil a marca é conhecida como NYS Collection. Eles mudaram, em vez de ia ser NYS. Ela ia se chamar NYS, como ela é conhecida nos Estados Unidos. Como é conhecida nos Estados Aqui Unidos. no Brasil ela é conhecida como NYS Collection. Olha pra você ver como é. Porque um detalhezinho o cara já falou, opa, então não vamos pôr, porque vai evitar piadinha e tal. Exatamente. Esses são dois exemplos, mas tem inúmeros. Exatamente. Então o que acontece? Muitas marcas, tá? Até a minha sócia, que é da área acadêmica, o trabalho de mestrado dela e agora de doutorado dela é na área de internacionalização de franquias. No trabalho de mestrado dela, ela acompanhou a expansão de algumas franquias brasileiras que saíram do país e que voltaram. Então o que acontece? A gente busca a grande vantagem do nosso grupo é que a gente tem esses operadores em cada um dos países. Então se uma marca que a gente começa a formatar aqui hoje, ou mesmo uma marca que nos procura falando, eu quero ir para o Peru, eu quero ir para o Chile,
A gente tem como apresentar essa marca para os nossos outros escritórios e como eles trabalham localmente, eles validam. Entendi. Eles já vão saber falar, essa marca com esse nome, com esse jeitão, funciona no meu país ou não funciona, vai precisar fazer isso, isso, isso. Essa expertise, para a marca adquirir sozinha, o custo é muito alto. Ela, imagina você ir montar uma loja... Para virar um McDonald's, vamos dizer. Para depois falar, não deu certo e voltou. Não, mas é que a história do McDonald's é diferente. Porque ela vem de uma época de mercado... Mas também é uma franquia, não é? Sim, mas ela vem de uma época em que o mercado era muito comprador. O mercado era muito carente de marcas. Estava começando. Então, qualquer ali, coisa né? que você montasse com uma boa qualidade, ia para frente. Então ela vem de uma época, né, outra. Ela é uma escola. Tem, McDonald's. Você já imaginou de repente McDonald's, aí ao invés de vermelho tá preto com roxo? Você vai falar, oi, como assim, né? Perde toda a teoria dos arcos dourados, tem um estudo disso no marketing. Porque diz que a cor também, ela mexe com alguma coisa lá no cérebro da pessoa, que ela quer aquilo, né? Ela vai, é ali que eu vou. Tem várias coisas aí de marca, né? Ô Rui, você, por exemplo, todo tipo de marca vocês têm a franquia, né? De comida, de sapato, de tudo. Olha, eu acho que todas, viu? De todas, né? Eu não vou lembrar de todas, mas a gente tem franquias de todos os segmentos. De todos os segmentos. Alimentação, moda. Essa é uma marca que a gente está querendo trazer para o Brasil, uma marca peruana, que é bem bacana, que é a Cuna. Ah, tá. Isso Peru é muito legal. Isso acho de que alpaca. A lã, né? De alpaca. É alpaca. É quentinha, é gostoso. Eu lembro que eu fui Tem uma época todas no as Peru, estações. que eu fui para Machu Picchu. Que então. delícia que é. E eu lembro que eu comprei um poncho com essa marca, com essa... Como chama isso que você falou agora? Tem a lhama, a alpaca e a viconha. São três alpaca, animais parecidos, com tamanhos diferentes e com qualidades de lã diferentes. E é muito quentinho e é muito gostoso, né? É um bem que o frio do tradicional Brasil não é lá. tanto, mas não, mas tem para todas as estações. Eu acho que independente de qualquer coisa, todo mundo sempre procura uma grife, uma marca, uma coisa. Exato, uma história. Porque está mais ou menos no preço das que não tem também nenhum tipo de grife, na verdade. E hoje, cada vez mais, a preocupação com a história da marca. Então você tem que ter um cuidado muito grande com a tua marca, um cuidado da marca relacionada às questões do meio ambiente, sustentabilidade. Eu acho que hoje isso é tudo isso, um né? caminho Hoje que a gente tem que se preocupar. Uma visão diferenciada. Olha só, você que de repente tem aí uma ideia, né, na sua cabeça, que eu sei que você tem, que todo mundo tem, né? De repente você fala, poxa, esse Brasil com essa crise que tá, sabe? Eu acho que eu vou abrir uma franquia, sabe? Né? Eu vou, sabe, bombar aí com a grife de bolsa, de sapato, alguma coisa, ou de comida, porque a crise pode dar aí, minha amiga, mas a fome continua. Pelo menos comigo, não paro de comer nunca. Ninguém para, né? Então é o seguinte, de repente você quer juntar uma galera e tal, e falar, não, vamos fazer um negócio legal. Família, você tem um dinheirinho guardado. Então o que você faz? Você manda um e-mail pro grupo Nexo Franquia, você fala, quero falar com o Rui, que o Rui sabe tudo. O Rui vai deixar os contatos dele aí pra você liga pra ele, viu? E-mail. Você tá nas redes sociais, Rui? Também, todas. Redes sociais, que é muito fácil achar mandando hoje. Mandando e-mail, jogar grupo Nexo Franquia, já vai chegar na gente. Né? Então o Rui vai passar o recado dele. Olha, manda um e-mail pro Rui Camargo. Rui Camargo, @grupo nexofranquicia.com. É R Camargo, o Rui, viu? É o R do Rui. R Camargo, @grupo nexofranquicia, né? Chique.com. Aí você fala com o Rui, minha amiga, tudo que você precisar, viu? Qualquer coisa que você precisar, dúvida que você tiver, porque eu não pude tirar todas as dúvidas com ele aqui, né? Mas, olha, o tempo dele é precioso, ele tá hoje aqui dando esse colher de chá, essa colherona de chá, né, pra gente. Então, estou muito feliz com a sua presença, Rui, brigadíssima por você ter vindo, viu? A galera te encontra nas redes sociais, te manda e-mail, né? E aí, qualquer dúvida, você dá o help, né? Você ajuda, né?
Então, as ordens, prazer mais uma vez estar aqui com você. Tá certo, Rui. Só tenho a agradecer. Obrigada mesmo, viu? Eu espero que você venha mais vezes aqui pra gente papear e passar informação pra galera. Valeu, querido. Obrigada, viu? Obrigado, Vera. Olá novamente para você, obrigado por nos acompanhar sempre. A gente está de novo, na verdade a continuação do papo, né, com o consultor Augusto Roque. No final do primeiro programa eu tinha perguntado para ele sobre as dificuldades que ele enfrentou quando criou a consultoria dele, quando resolveu empreender. Então eu vou repetir a pergunta. Você abriu a sua consultoria, eu imagino que você não domine todas as atividades humanas como ninguém é capaz, né? Quais são as grandes dificuldades? É fazer um fluxo de caixa? É controlar o dinheiro? Não misturar o dinheiro da empresa com o dinheiro pessoal? Conta para nós o que foi difícil no início, que pode dar uma luz para o nosso telespectador. Eu acho que tudo começa de um bom planejamento. Entender o que a pessoa está fazendo dentro do negócio, ela é fundamental para se planejar, para depois entender quais são as caixinhas que ela tem que se preocupar. Então, as maiores dificuldades que o empreendedor, e no meu caso, cada empreendedor tem a sua dificuldade maior, né? Geralmente o pessoal fala das dificuldades financeiras porque tudo que envolve número é uma caixinha de surpresa, né? Então, isso assusta um pouquinho. E também porque você não tem um fluxo de caixa regular para garantir tudo aquilo. Você tem quando você é um assalariado, né? Exatamente. Então, geralmente a área financeira é um problema e esse problema financeiro passa também para a área de RH, de recursos humanos. A partir do momento que você tem que contratar uma pessoa e essa contratação incide em tributos, isso impacta diretamente no meu fluxo financeiro. E aí, se eu não tiver o planejamento, que nem a gente falou lá na frente, eu não sei, por exemplo, se meu fluxo de vendas maior é janeiro, fevereiro e tal, eu vou ter que reservar uma verba para garantir que aquele funcionário receba o 13º. Bom, mas aí já está bom, porque você já contratou alguém no seu exemplo. Sim. Mas e previamente, por exemplo, contabilidade? Você conhecia alguma coisa de contabilidade? Conhecia por conta do estudo da faculdade, Ok. né, o que me garantiu entender um pouquinho melhor o processo, mas é sempre necessário ter a ajuda de um profissional que vista a camisa com você, que seja parceiro, mesmo que você pague, mas que tenha a possibilidade de te explicar e tudo mais. Tenha paciência com o novo empreendedor. Com o novo. Isso é fundamental. Sim. E questões práticas, por exemplo, você desde o começo abriu uma empresa, ou seja, trabalhou legalizado como um consultor, Sim. Pessoa jurídica, o CNPJ, desde o começo, emitindo começo. Nota fiscal, emitindo etc. nota fiscal, e hoje a gente tem a facilidade da abertura de uma MEI, né? Que facilita muito. Peraí, eu estou agora em dúvida. Me explica para mim e para o telespectador o que é uma MEI. MEI é o microempreendedor individual, né? Então a gente tem diversas categorias e principalmente para aquele empreendedor que quer iniciar sua vida empreendedora, você pode começar por esse processo, que é um processo legal. E qual é a vantagem de ser uma MEI ao invés de um outro tipo de empresa? A vantagem é que você paga uma taxa fixa, que já inclui todos os tributos, só que você tem um limite de renda, que é R$60 mil por ano. O limite de faturamento, receita, de receita. faturamento. Ah, ok. Né? Então, isso facilita muito quem quer abrir um negócio e ainda não sabe se vai ter tanto faturamento, porque ele vai pagar uma taxa muito baixa. Ah, okay. Se a pessoa vai empreender, mas não sabe se aquilo vai dar um resultado rápido, a MEI... A MEI é uma possibilidade muito até positiva. 60 mil ao ano? Ano, que dá R$12 mil mais ou menos. Um pequeno negócio. R$5 mil. Sim, menos, 5 mil reais por ano. Por mês. Por mês, isso, 60 mil por ano, perfeito. Essa seria uma oportunidade. E você teve que outras dificuldades nesse início? Eu acho que entender qual era o melhor processo de formalização. Você trabalhava em casa, por exemplo, ou você já logo de cara partiu para alugar um espaço? Hoje a gente tem algumas opções de home office, né? Então, de coworking, de espaços compartilhados. Sim. Isso facilita muito. Vamos tentar traduzir esses termos. O home office é trabalhar em casa. Trabalhar em casa. Você tem um espaço na sua casa
E você, quando vai atender o cliente, no seu caso, não dá para fazer isso com uma padaria, hein? Trabalhar em casa, mas Sim. consultoria dá, você trabalha em casa, e isso no mercado é chamado de home, casa, office, né? O Isso, escritório em dentro casa. de casa. Ok. E o espaço de coworking? Working, de trabalhar, né? Coworking, você está trabalhando com alguém, é isso? Ou de espaços compartilhados de trabalho. Então, o próprio Google hoje, ele fornece uma estrutura de coworking. O campus o São campus São Paulo. Paulo. Para quem vier a São Paulo, das regiões de Alphaville, Piracicaba, região, etc., fica ali na Coronel Oscar Porto, número 70. É um espaço, é um prédio de vários andares e você pode usar para fazer reunião, para tomar café, para atender pessoas, para fazer o que você quiser. Ou simplesmente trabalhar. Ou simplesmente sentar lá, trabalhar. Tem internet gratuita, tem água, banheiro, tudo de graça ali. E você só faz um cadastro e entra. Vale a pena realmente conhecer, chama Campus São Paulo, pertence ao Google. É um espaço realmente muito interessante. Legal. E mais do que isso, ele é extremamente inspirador, porque o empreendedor vai estar em contato com outros empreendedores dentro desse processo. Então, o relacionamento passa a ser muito mais útil. E as pessoas conversam lá dentro. Conversam né? entre si, trocam cartões, trocam experiências e tudo mais. Funciona muito bem para tecnologia, né? Não só para tecnologia, mas, por exemplo, dentro da área de consultoria, tem muita gente que está montando o seu negócio e não sabe como fazer uma área de marketing, por exemplo. Sim. Seja de um aplicativo, seja de uma padaria. Né? Então, lá a gente tem esse ambiente muito favorável à condução e criação de novos negócios. Muito legal. Você falou uma coisa agora que eu vou te fazer uma pergunta. O nosso telespectador que está pensando em montar um pequeno negócio, você acha que ele deve ter uma área de marketing interna ou ele pode contratar uma consultoria como a sua para no começo, pelo menos quando ele for pequeno, para você fazer a parte de marketing dele? Você terceiriza esse trabalho de marketing ou você só dá a consultoria para alguém realizar? Como é que é esse trabalho? Varia muito de negócio para negócio. Eu aconselharia sempre no começo a contratar consultores específicos para ajudar a onda virar. Né? Então, a partir do momento que você entendeu como é o processo, você consegue tocar aquilo sozinho, contratando pessoas, funcionários e tudo mais. Mas no primeiro momento a gente não sabe de tudo. Então, o consultor, ele tende a ajudar nesse processo, indicar... Ele já está mais calejado. Ele está calejado, ele sabe o caminho das pedras, para evitar com que o empreendedor perca dinheiro, gaste dinheiro com opções que não são tão adequadas ao seu negócio. E esse é o maior problema, né? Gerar receita no momento que você é pequeno. Sim. E se você gasta boa parte da sua receita justamente com ações que não vão gerar novos recebimentos... No começo, concentrar em gerar faturamento. Exatamente. Tá. Você mencionou alguma coisa em algum momento de aula, etc. Você é professor? Sou professor também. Sou professor de administração, marketing e estratégia. Ótimo. O fato de você ser professor foi proposital para, imagino, o começo da sua empresa, eu também sou um pequeno empresário, você não sabe quanto você vai ganhar na sua nova empresa, certo? Você tinha carteira assinada, estava acostumado com o salário. Dar aula é uma opção para manter um nível mínimo de renda ou você dá aula como uma profissão mesmo? Você fala, não, eu adoro ser professor. Me conta um pouquinho sobre isso. Eu acho que o dar aula complementa as duas coisas. Eu amo dar aula, acho que é uma das formas da gente estar em contato sempre com o público e público-alvo, que pode virar parceiro de negócio e tudo mais. E a aula também ajuda a gente a se manter em contato com o mercado. Né? Então, a gente entender as tendências do mercado e compartilhar. O próprio aluno vai te trazendo isso, trazendo as novidades, que muitas vezes a gente não tem muita capacidade ou a oportunidade de descobrir em cima disso. Então, eu uso a aula primeiro como inspiração e também como feedback dos alunos. Ou seja, você tem prazer em dar aula. E você se preparou para dar aula? Assim, você fez um mestrado? Sim, fiz um mestrado em administração e inovação, onde a gente debateu justamente o conceito de educação, como que a educação transforma, né? E como as pessoas saem transformadas pelo processo
educativo. Tá, agora eu vou fazer uma pergunta que eu vou te derrubar, hein? Você mencionou que a escola forma, no primeiro programa, a escola forma pessoas para serem empregados. Sim. Na sua aula, se eu for perguntar para os seus alunos, você tenta formá-los com espírito empreendedor? Sem dúvida. Uma das grandes questões que eu prego em sala de aula é o saber pensar. Pensar diferente, o pensar onde eles vão buscar alguma coisa além daquilo que a vida está programada para eles. Então, um dos caminhos é o empreendedorismo. Então, sempre eu incentivo, muitas vezes dando até conselhos, consultorias gratuitas dentro de sala de aula. Sim. Falar, olha, sigam por aqui, vejam isso, né? E o mais legal é que das aulas a gente já começa a ver florescer alguns empreendedores que estão começando a criar seus caminhos próprios. Isso é muito bacana. Sem querer me transformar no foco da conversa, eu sou sócio hoje de uma fábrica de roupa feminina que foi criada por uma ex-aluna minha e depois me chamou para ser sócio. Então, é sensacional. É sensacional. É gostoso ver esse espírito empreendedor florescendo. E o mais legal é quando ele enxerga na gente, professor, uma necessidade de ajuda. Né? Então isso também é super recompensante. Agora, a sua formação acadêmica é administração. Isso. Quanto ser administrador te facilitou a vida como empreendedor? E outra pergunta na sequência. Se você fosse começar a sua formação na faculdade hoje, já pensando em ser empreendedor no futuro, qual seria o melhor curso? Administração mesmo ou tem outros cursos que te facilitariam a vida? Eu acho que a escola de administração, principalmente aquela que eu fiz, ela me deu muita base para ser empreendedor no futuro. Empreendedor ainda não é um tema muito debatido nas escolas, apesar de ter uma ou outra matéria já voltada a isso. Mas eu lembro que no meu primeiro ano da faculdade, a gente foi instado a montar uma empresa. E montar essa empresa era um trabalho de ano inteiro que valia nota. E eu lembro que na época não tinha tantos computadores disponíveis e tal. A gente gastou em torno de R$7.000. A sala inteira nesse trabalho. Não, vocês montaram de verdade a empresa? Não era de verdade, mas a gente tinha que filmar a produção, filmar a propaganda, mostrar todos os departamentos e apresentar a empresa perante o público, uma apresentação formal. Né? Então, isso despertou na gente um espírito empreendedor que a gente só foi descobrir isso um pouquinho mais para frente. Né? Então, eu como professor, eu acho que um curso de administração ele deveria estar presente em todos os cursos, em todas as carreiras. Ele vai dar muita base para a gente tomar as decisões. Então, um curso de medicina, um curso de odontologia, por exemplo, as pessoas criam consultórios, só que elas não têm a base de uma administração para isso. Então, eu acho que carece isso no nosso processo educativo. Tanto é que é bastante comum você ver. Eu cheguei a dar aula numa faculdade em Campinas, que é especializada em medicina, mas a minha disciplina era ligada à administração, os médicos querendo saber exatamente isso, como é que eu faço para administrar uma gestão, ter uma gestão, um consultório, etc. Para a pessoa que já tem um pequeno negócio e está com muita dificuldade mínima de criar um fluxo de caixa, entender, vale a pena tomar dinheiro no banco, pedir para um parente, etc. Você indica algum curso, por exemplo, Sebrae, alguma coisa assim? Você já teve experiências com o Sebrae ou alguma coisa parecida? O Sebrae ele ajuda muito, ele tem diversos cursos gratuitos e pagos. O Endeavor tem muita coisa interessante. Vale a pena seguir as redes sociais de alguns perfis voltados a negócios que sempre vêm com algumas dicas e tal. Isso ajuda a inspirar e você entender um pouquinho melhor. Legal. O telespectador está acompanhando aqui no rodapé da imagem o endereço da Endeavor e do Sebrae para entrar em contato, fazer cursos pequenos, de curta duração, curtíssima duração, que vão ajudar você que está montando um negócio, que já tem um pequeno negócio, está com dificuldade de administrar, a minimamente entender se você está dando lucro. Essa é uma grande dificuldade. Né? Que muita gente acha, eu estou recebendo, mas eu tenho tantos boletos para pagar que no final do mês falta dinheiro, né? E a gente tem a sensação de estar ganhando. O nosso tempo esgotou, eu queria que você respondesse uma última pergunta. Valeu a pena ser um empreendedor?
Valeu Valeu. bastante. Eu acho que o fato de a gente continuar produzindo riqueza e trazendo oportunidade de outras pessoas Sim. produzirem riqueza, isso Nada paga isso, né? nada paga. Isso, Muito na bem. verdade. Bom, foi um prazer conversar com você. Muito Para o obrigado. telespectador, todos os endereços do consultor Augusto Roque estão aqui aparecendo para vocês. Muito obrigado a todos e aguardo o contato de todo mundo. Obrigado, Alexandre. Imagina, foi um prazer.